paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e você esteja vindo de qual lugar do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, seja da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outros países também. A EBD Comentado Online tem como propósito ajudar, contribuir para que os professores possam preparar suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento. Aqui é uma aula completa e é um programa. Então, nós vamos começar ou dar sequência ao nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, nesse momento de oração, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, porque é só o Senhor que, através do Senhor, que eu poderia estar aqui como qualquer outro, Senhor. Foi o teu grande amor que nos livrou da condenação eterna. Senhor, ilumina minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também para que eles possam compreender, porque o intuito aqui, Senhor, é aprender para praticar. Senhor, nós não estudamos para poder pregar em primeiro lugar, nós não estudamos para poder, Senhor, ensinar, nós estudamos para praticar. Então, nos ajuda a praticar a Tua palavra. Toma o primeiro lugar, toca no coração dos teus filhos, das tuas filhas também, para compartilhar, Senhor, essa aula, para que outras pessoas sejam edificadas, assim como o Senhor tem me usado para produzir este conteúdo. Continua nos abençoando e nos dá um programa edificante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma semana, glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso nós estamos muito alegres, muito agradecidos, porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado. Vamos adorar a Deus, vamos louvar o nosso Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E o nosso louvor dessa semana é o 525, bem conhecido, e tem por título Vencendo Vem Jesus. Peguem aí as suas harpas e adoremos ao nome do nosso Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima semana, até a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer, em nome de Jesus. Vencendo vem Jesus. Nós estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Quero agradecer mais uma vez a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna,
que está aqui comigo no canal e faz a sua participação nessa parte de louvor e também está agora trabalhando dentro da diagramação de algumas questões aqui do canal. E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu amor, te agradeço, eu te amo. Em nome de Jesus. E agora no dia 16 de abril, tá? Se você assiste a aula no meio da semana antes da data da aula, no dia 16 de abril nós estamos completando 14 anos de casado. E eu quero pedir oração para vocês, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida. Nós precisamos muito de oração. Muito, não é pouco não. Precisamos muito de oração para podermos continuar cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer em nome de Jesus. Bom, nesse momento eu quero, louvado seja Deus, falar do que vamos estudar hoje. Segundo trimestre de 2025, continuamos aí nas lições bíblicas CPAD Adultos, e o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E a lição de hoje é a verdadeira adoração, lição de número 3, que será ministrada no dia 20 de abril de 2025. Lembrando a você que as aulas são liberadas todas as segundas-feiras às 21h30 no meu canal. Ela fica programada, então você pode colocar lá para poder esperar e aí na estreia você é avisado que a aula começou. Então você pode ficar atento aí em nome de Jesus. Todas as segundas-feiras da semana da lição, tá bom? Texto áureo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Durante a lição nós vamos tratar sobre isso. Verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. É uma entrega total, incondicional. Leitura bíblica em classe está em João 4, do 5 ao 7, versículo 9, 10, 19 a 24. Eu tenho 2 vídeos para deixar de recomendação, que não é a exposição de João 4, não está falando sobre a mulher samaritana, mas eu tenho aí um vídeo que eu deixei na semana passada. Quem sou eu? O natural? O carnal ou o espiritual? Talvez você não assistiu. Eu te recomendo assistir este vídeo, porque muitas vezes nós estamos sendo um cristão e estamos agindo de forma carnal. E Deus não quer que você aja de forma carnal. Deus quer que você seja o espiritual. E ser espiritual não é ter dons espirituais não, tá bom? Você pode falar em língua, eu posso falar em língua, eu posso entregar profecia, Deus pode me usar com dons, tá? Ser batizado com o Espírito Santo e mesmo assim ser um cristão que muitas vezes apresenta a parte carnal, ou seja, tem um comportamento carnal. E eu também estou deixando aí para vocês o propósito da Santa Ceia, porque esse vídeo de hoje vai tratar em algum ponto sobre a ceia do Senhor. Então nós não vamos estudar sobre a ceia, mas ele menciona a ceia. Então você quer entender melhor o que é a ceia, por que da ceia? Então eu estou colocando, inclusive, eu também quero avisar vocês que vai haver aí um vídeo no canal e quando vocês assistirem essa aula ele já deve ter sido lançado sobre a questão da salvação na Páscoa judaica, já que estamos chegando aí à data justamente da Páscoa. Nessa data de 20/4 é justamente comemorada a Páscoa. Nós temos que saber o verdadeiro sentido da Páscoa, porque às vezes nós estamos aí numa questão de pensar na Páscoa como chocolate, ovo de Páscoa, e nós sabemos que isso é uma parte comercial, mas que na verdade o sentido da Páscoa é totalmente diferente e Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E eu vou estar com um vídeo aqui no canal que já deve estar gravado nessa data que eu estou no dia da aula, já vai estar gravado. Então eu estou avisando a você também que você pode assistir em nome do Senhor Jesus o vídeo O que de fato é a Páscoa, o que significa a Páscoa. Palavra-chave: adoração. Objetivos da lição: esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Esse é o primeiro ponto, Jesus conversando com ela. No segundo ponto, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. O que é adorar? É só cantar? É só estar no templo? Vai muito além disso. Terceiro, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e à entrega a Deus. Quem está adorando precisa ter uma vida de serviço. Tem muita gente que até se afasta de questões pecaminosas, mas ele não está disponível para ser usado no reino. Para que Deus nos salva para nós não estarmos ali disponível a Ele? Nós precisamos entender isso. Agora, é claro,
Eu preciso falar uma coisa aqui, porque às vezes as pessoas não entendem. Às vezes tem pessoas que Deus chamou ele para servir no reino, ele vai no templo, ele vai adorar, mas o serviço dele está ligado diretamente ao seu próprio trabalho. Às vezes um médico está salvando vidas, por exemplo. Então isso também é um serviço no reino, tá? Nós temos que entender isso. Serviço não é só dentro do templo, não. É fora do templo também. A verdadeira adoração, vamos lá, introdução. Para que haja uma verdadeira adoração é necessário primeiro o novo nascimento. É por isso que o novo nascimento antecedeu a lição de hoje. Porém, Jesus está falando ainda de novo nascimento, porque a água que Jesus está falando tem a ver com uma nova vida para a mulher ali também. Então, é uma continuidade, só que com abordagens diferentes. Para que haja uma verdadeira adoração é necessário primeiro o novo nascimento. Tema que estudamos na lição anterior. Uma pessoa não regenerada está espiritualmente morta. Portanto, é impossível que adore a Deus em espírito e em verdade. Efésios 2:1 diz que essa pessoa está morta em ofensas e pecados. Esse era eu e você antes de Cristo. Mortos espiritualmente não podem se comunicar com Deus, muito menos adorá-lo de forma aceitável. Então, uma pessoa que não está em Cristo, ela pode até cantar uma música, cantar um louvor, mas não é uma adoração no sentido bíblico. Por quê? Porque para adorar no sentido bíblico não é só uma questão de cantar, é uma questão de uma entrega total. A regeneração, portanto, é o início da verdadeira vida espiritual. Então, quando Jesus fala que a água viva vai jorrar no interior, está falando de regeneração. E só a partir dela o ser humano se torna adorador verdadeiro. É verdade que em João 7,37, no último dia da festa, Jesus falou que correriam rios de água viva. Jesus estava falando ali menção do Espírito Santo, mas com a mulher samaritana, que ainda não havia o aceitado, que não havia reconhecido, Jesus está falando ali sobre um novo nascimento também. Então a água viva ali para a mulher samaritana tinha a ver com uma nova vida, uma vida na qual ela seria saciada através da ação do novo nascimento, da nova natureza, assim por diante. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana também não compreendeu inicialmente o que Jesus estava falando. No entanto, sua compreensão foi aberta ao reconhecer Jesus como o Messias esperado, tanto é que ela vai anunciar Jesus na cidade. Aqui eu também é importante explicar que a lição não se propõe a detalhar o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aqui o tema é a verdadeira adoração, está baseado no encontro de Jesus com a samaritana, tá? Por isso não são mencionados seus relacionamentos estáveis, não está isso no texto, tá? Detalhes sobre os samaritanos. Então aqui não é uma aula da vida da mulher samaritana, não é uma aula biográfica sobre a vida, ensinamentos, lições sobre a mulher samaritana. É sobre a verdadeira adoração. Então não vai falar dos seus relacionamentos estáveis, não vai falar sobre os detalhes do samaritano. Quem era o povo samaritano? Isso está inclusive na revista de professores explicando quem eram os samaritanos, por que eles se tornaram samaritanos. Ou seja, houve ali a questão do Império Assírio tomando posse ali em 722. Eles tiraram os judeus da sua terra e trouxeram outras pessoas, mas ficou alguns judeus ali. Houve uma mistura, e dessa mistura surgem os samaritanos. Mas a lição não trata disso, porque o tema é a verdadeira adoração, a verdadeira adoração. E também não fala da evangelização feita pela mulher samaritana, tá? O assunto principal é a verdadeira adoração. Verdadeira adoração. João 4:24. Então vamos lá. E por que eu estou explicando isso? Porque se você ficar se atendo muito aos detalhes, quem era o samaritano, a evangelização da mulher samaritana, você vai perder o foco da verdadeira adoração. Então você vai acabar não concluindo a lição com o objetivo que ela tem, que é ensinar sobre a verdadeira adoração. Tópico 1. O encontro em Samaria, as duas preciosas lições. Ele está trazendo duas preciosas lições sobre esse encontro. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. Segundo, a necessidade do ser humano. Terceiro, o lugar de adoração a Deus. 1. A necessidade de passar em Samaria. Eu coloquei um mapa aí para você ter uma ideia. Havia alguns caminhos. Havia o caminho entre Judéia e Galiléia. Havia alguns caminhos. Alguns estudiosos dizem que havia, inclusive, 3 caminhos. Aqui eu estou mostrando 2, tá? Então, independente se era 3 ou 2, mas 2 certamente. Havia o caminho de ir da Judéia para a Galiléia passando em Samaria. Você vê que o pontilhado verde é mais curto.
E havia o caminho de ir da Judéia para a Galiléia, passando por Pérea, porque ao lado ali chama-se Pérea, não está escrito no mapa, mas é Pérea. Ou seja, ele passava por fora, não passava por Samaria. Mas o pontilhado preto é mais longo. Então Jesus escolheu ir pelo caminho de Samaria. Mas havia um porquê disso, tá? Em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. Tá? Muitos evitavam a tensão racial entre judeus e samaritanos e por isso eles não passavam ali. Mas certamente o encontro com a mulher samaritana em Sicá, junto à fonte de Jacó, tinha a ver com uma missão de Cristo, tá? Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Na verdade, Jesus abordou em resultado a pergunta dela, porque quem perguntou primeiro foi a mulher, tá bom? Seria Samaria ou Jerusalém? Gerezim ou Jerusalém, tá? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Quando o texto menciona que era necessário passar por Samaria, alguns estudiosos pensam que se tratava de tomar o caminho mais curto. Tá aqui, ó, mais curto, pontilhado verde. Só que nós estamos falando de Jesus. Jesus veio cumprir uma missão, ele sabia o propósito. Jesus não tinha natureza pecaminosa, ele não era pecador, ele tinha livre acesso, o Espírito Santo tinha livre acesso, ele estava cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e ele também é Deus. Então, ele estava ali por um propósito muito definido e muito específico, tá? No entanto, entendemos que Jesus realizava sua missão no poder do Espírito Santo. Passar por ali não era apenas um atalho, um acaso. O encontro dele com a samaritana não foi um acaso, tá bom? Mas parte da missão de anunciar o reino de Deus, ele aproveitava cada oportunidade para cumprir essa missão. Eu e você aproveitamos as oportunidades? Nós somos intencionais? Você acorda de manhã pensando, Deus, terá alguma oportunidade para que eu fale do teu amor? Para que eu realize algo para a tua glória? Nós precisamos aprender a fazer isso. Jesus não andava por andar. Jesus não passava por passar, Jesus não fazia por fazer. Havia uma intencionalidade no que Jesus fazia. Nós precisamos trabalhar um pouco isso em nós, pedir a Deus que nos ajude. Embora Jesus tenha inicialmente declarado à mulher cananeia que fora enviada apenas para as ovelhas perdidas de Israel, aqui está mostrando, quando ele encontrou a mulher cananeia, ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então por que ele está falando com a samaritana? Ele também tinha uma agenda para alcançar os samaritanos, que é os gentios, demonstrando, entre os gentios estavam os samaritanos, né? Demonstrando a expansão do seu ministério para além das fronteiras judaicas, tá? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, foi a ordem de Jesus, mas ele também demonstrou isso durante seu ministério. 2. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Tá aí, não é acaso. Jesus não estava ali, por acaso ele encontrou aquela mulher. Para o cristão, para nós, não existe questão de acaso, não existe sorte, não existe azar, existe propósito de Deus. Agora, nós temos que ser intencionais. Eu preciso entender que eu estou à disposição do Senhor. Então, às vezes você está no lugar para passear, não há nenhum problema em passear, não é pecado passear. Não para de pegar o texto de Jó, o diabo que passeia, aquilo não é passeio, aquilo é uma ronda. Ele está espreitando, tanto é que Pedro esclarece isso na sua carta. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, é uma ronda. Pedro explica isso com clareza na sua carta. Aquilo que o diabo diz para Deus, vem da onde? De rodear e passear a terra. O passeio é espreitar, procurar uma vítima. Então é intencional. Então o crente ele pode passear sim, porém, ele precisa saber que ele está à disposição do Senhor, que o salvou. Então num passeio, Deus pode usar. Então ele tem que ser intencional em acordar e pensar, o que eu posso fazer em favor daquele que me chamou? O que ele quer que eu faça? Você já parou para pensar nisso? Certo? Então o encontro não foi acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta durante o calor do meio-dia. Inclusive o texto diz que ele estava cansado, provando a sua humanidade. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre, dai-me de beber.
Preste atenção nisso aqui. Uma estratégia para se iniciar uma conversa. Você não tem contato com aquela pessoa. Você não a conhece. Mas Jesus usou uma estratégia aqui. Nós precisamos aprender a usar estratégias. Uma estratégia para iniciar uma conversa envolve pedir um favor para alguém. Aqui é um favor, tá? Jesus aproveita aquele momento que seus discípulos tinham ido comprar comida para falar com aquela mulher. Então ele pede um favor para ela. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs água, que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus está oferecendo para ela uma água que ela não conhece. João 14,4 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, ele introduz um contraste usando a palavra mas. Isso quer dizer que a água natural não mata a sede da alma. Não mata, claro que não mata. A mulher samaritana tinha anseios que seriam saciados apenas pela água viva. Numa terra quente, em que a água, e ainda mais água fresca ou viva, porque água aqui, fresca ou viva, está falando de uma nascente, tá? É uma preciosidade necessária à vida, ela é usada como comparação para a salvação, borbulhante, vivificante de Deus, desde o Antigo Testamento. Nós temos alguns textos que provam isso, e nós temos aí, vai falar durante a lição do Salmo 42:2, então eu vou falar aqui de Isaías 12:3. Isaías capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte, apenas um dos versículos aqui, tá? Vamos lá? Isaías 12:3 diz o seguinte, e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Tá? Então, tem aí para você água borbulhante. E para ter salvação, precisa ter novo nascimento. Tem que ter fé, arrependimento e aí tem novo nascimento. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Nova natureza. Por isso que eu disse que ainda estamos tratando também do novo nascimento, só que aqui com a ênfase na verdadeira adoração. Aqui encontramos que Jesus estava evangelizando aquela mulher para ela aceitá-lo, tá? Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Qual é a lição? Toda pessoa necessita de Deus. E nós temos que aproveitar as oportunidades para partilhar a água viva. A palavra. O que você partilha com as pessoas? Palavra. E, através da palavra, o Espírito Santo convence ela, certo? Não podemos escolher com base em status social ou reputação moral a quem vamos falar de Jesus. Tem gente que quer escolher. Não tem jeito. Aquilo ali está perdido. Quem sou eu? Se olhasse para Paulo, nós acharíamos, está perdido, isso não tem mais jeito. Mas Deus sabia, eu tenho um chamado, eu vou fazer uma obra. O mesmo Jesus que falou sobre salvação a Nicodemos, um príncipe entre os judeus, também anunciou o evangelho a uma mulher rejeitada por sua nacionalidade, porque ela era gentia, samaritana, e talvez por sua reputação. E aqui é interessante porque Jesus não escolhe falar do amor dele por causa visando a reputação. Jesus fala e pronto. Está dando a ela uma oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E é isso que eu e você temos que ter em mente. 3. O lugar de adoração a Deus. Eu acho interessante que esse ponto aqui, quando fala de lugar de adoração, nós temos que ter cuidado porque, às vezes, nós somos exclusivistas com o lugar onde congregamos. É claro que se você congrega num lugar, você não pode abandonar o lugar onde você está. É claro que Hebreus está falando ali, Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 25, quando fala assim, não deixemos a nossa congregação, não está falando de visitar outra igreja, está falando de abandonar o evangelho e voltar para o judaísmo, tá? Eu quero deixar isso logo claro. Mas, é claro que você não vai abandonar ali o lugar onde você congrega, né? Para poder estar só visitando outros lugares. Você não vai fazer isso, é claro. Mas tem gente que é exclusivista. Ele acha que Deus só opera no lugar onde ele está ali congregando. Isso não é verdade. Que Deus só está ali naquele lugar. Pastor, não é assim, não. É assim. Você pode prestar atenção na palavra que algumas pessoas falam, que dá para perceber que no fundo, eles acham isso. E não é assim que funciona, certo? Então, o lugar de adoração a Deus, aonde que é? Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona, veja que é ela que questiona, sobre onde deve ocorrer a verdadeira adoração.
se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Não há nenhum problema nessa questão dela perguntar. Hoje, você não tem Jesus para perguntar diretamente, pessoalmente, mas você tem o Espírito Santo. Então, tu está lendo as Escrituras, você vai fazer perguntas para o texto. Por que disso? Por que foi assim? E aí você vai começar a pesquisar, entendeu? É isso que ela está fazendo e ela vai ter uma resposta. Enquanto Nicodemos, um mestre entre os judeus, tentava entender apenas com a razão, tá? Você tem que entender intelectualmente, mas você precisa da fé. Só que Nicodemos queria entender apenas com a razão. Então, primeiro você crê, depois você tenta entender. Você não vai primeiro entender para depois crer. Nicodemos mudou a ordem. Primeiro ele queria entender para depois crer. Não, você primeiro tem que crer e aí você vai buscar entendimento naquilo que você crê. Enquanto Nicodemos, um mestre entre os judeus, tentava entender apenas com a razão as palavras de Jesus sobre o novo nascimento, questionando como um homem já adulto poderia voltar ao ventre da sua mãe, a mulher samaritana, por sua vez, não compreendia o sentido espiritual da água viva oferecida por Cristo, nem tinha clareza sobre o verdadeiro lugar de adoração. O que é essa água viva? Aonde devemos adorar? Ambos demonstram, tanto a mulher samaritana como Nicodemos, em contextos diferentes, como as limitações humanas, sejam elas intelectuais ou religiosas, podem impedir a compreensão das verdades espirituais. Se você quiser entender verdades espirituais apenas com a razão, você nunca vai entender. É por isso que uma pessoa que não teve um novo nascimento, ela não entende as coisas espirituais. Então ela não vai entender. Principalmente em aplicar aquilo para a vida dela, buscar cumprir aquilo. E é por isso que eu mostrei para vocês esse vídeo aqui. Quem sou eu? O natural? É o natural que é essa pessoa. O carnal ou o espiritual? Quem sou eu? Quem sou eu? No entanto, Jesus, com paciência e sabedoria, e é o que nós precisamos de paciência e sabedoria, tá? Nós, ultimamente, no corre-corre do dia, nós não estamos tendo paciência com ninguém, nós não queremos ouvir ninguém, nós estamos isolados no meio da multidão, ou se isolando no meio da multidão. Não podemos ser assim, irmãos. No entanto, Jesus, com paciência e sabedoria, revelou a ambos que o reino de Deus transcende o entendimento humano e rompe barreiras sociais, culturais e religiosas, oferecendo salvação e transformação a todos os que creem. A salvação é para todos os que creem, independente da sua posição social, da sua posição intelectual, do seu nível intelectual, da sua cor, da sua nacionalidade. Salvação é para os que creem. Em resposta à sua indignação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, em espírito e em verdade. Nós vamos tratar desse em espírito e em verdade mais à frente. Sinopse do tópico 1. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Deus nos criou com essa necessidade e só vamos estar com essa necessidade satisfeita através de adorar a Deus e não a outras coisas como as pessoas estão fazendo. Tópico 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Então, nós vimos aqui no primeiro ponto o seguinte, o encontro em Samaria e as duas preciosas lições. Agora nós vamos falar sobre o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Adoração, tá? E Jesus e a verdadeira adoração. 1. A adoração. Aqui vai ser conceituado o que é adoração. Lembre-se que nesse tópico só tem 2 pontos e no outro tópico tem 4 pontos, tá bom? Ao afirmar que oferecia água viva aos que têm sede, Jesus referia a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Então ele recebe o novo nascimento e ele vive à luz desse novo nascimento. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma vez que ele teve o novo nascimento, ele busca o batismo com o Espírito Santo, ele recebe revestimento de poder, Deus pode dar a ele os dons espirituais e por aí adiante, tá? Assim, à luz das suas palavras, neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. Mas isso aqui não é para pegar isso e começar a defender aí a questão de ser um desigrejado. Não, não é disso que está tratando aqui. Jesus, em resposta, mostrou que a verdadeira adoração é matéria de atitudes certas e não do lugar certo. Não é a questão do lugar, é a questão da atitude.
certo? Em primeiro lugar, não se trata de onde, sim de como adorar. Eu posso adorar na igreja local, ou seja, no templo, onde a igreja local se reúne, mas eu posso adorar em casa também. Aliás, eu tenho que adorar em casa também, eu tenho que adorar no trabalho também. Você já vai entender isso. É algo que começa com o novo nascimento no interior de cada indivíduo. Novo nascimento. A verdadeira adoração começa a partir do novo nascimento. No passado, a adoração era realizada no tabernáculo, depois no templo, mas em Cristo, através do novo nascimento, Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Por isso somos o seu templo. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu gosto desse texto, porque além dele dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, diz que nós não temos mais controle sobre a nossa própria vida no sentido de fazer o que queremos, porque não nos pertencemos mais. Somos de Cristo. Estamos debaixo do seu senhorio. Então é sim, Senhor, não, Senhor, o que o Senhor quer. Mas não. É claro que temos Deus como Pai. Ele nos trata como filhos. Mas nós temos que ser filhos obedientes. Por isso que estamos debaixo do senhorio. E aí alguém diz: eu faço o que eu quiser da minha vida. E é um cristão, é uma cristã. O que isso demonstra? Que ele está agindo como um carnal. É isso que demonstra. Pastor, mas que isso? Mas é verdade, meus irmãos. Olha a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, meus irmãos. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Se submeteu à vontade do Pai. Ele não desceu do céu para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Isso está descrito em João também. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somos templo do Espírito Santo. Queremos ostentar que somos cristãos, que pertencemos a determinada denominação, que pertencemos a determinada igreja local, que temos determinada posição na igreja, ou temos determinado cargo na igreja. E tudo bem, mas a questão é, temos isso tudo, mas somos servos? Temos coração de servo? Porém, mesmo sendo o templo do Espírito Santo, a Bíblia mostra que a igreja primitiva se reunia regularmente para adorar e aprender. Atos 2:42. Atos 3:1. A hora nona subiram, a terceira hora subiam ao templo, eles iam ao templo. Hebreus 10:25, não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. É claro que aqui está falando de se desviar do evangelho. Eles estavam voltando para o judaísmo. Mas havia uma congregação, havia um lugar que eles se reuniam. Que história é essa? Nas cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, foi mandado para o anjo da igreja, a igreja estava num local. Então tem um local para a igreja local se reunir, sim. Um local geográfico, sim. Não tem como ser da igreja, não tem como ser do corpo de Cristo sem estar pertencendo à igreja local, sim. Você pertence à igreja universal, que é uma igreja invisível de todos os tempos, tá? Não é a denominação, mas é a igreja universal, tá? Nesse sentido. Mas você pertence a uma igreja local. Você não é a igreja, você pertence à igreja, porque a igreja é o corpo. E você não é corpo, você é membro, eu sou membro do corpo. A comunhão no templo e nas casas era essencial para o crescimento espiritual. Reunir-se como igreja local é uma prática bíblica e necessária para fortalecer a fé e servir uns aos outros. Poderia descrever vários motivos do porquê reunir na igreja local, mas aqui só estão alguns. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Isso aqui é muito sério. Porque se ele fala de adoradores sinceros, também tem adoradores que não são sinceros. Mais do que uma adoração formal ou ritualística, o grande problema, o grande perigo é eu me acostumar com o sagrado. Então eu estou ali de forma como uma formalidade. A minha mente já se acostumou tanto que eu vou ao templo, chego lá, eu canto, eu oro, levanto a mão, abaixo a mão, sento, levanto, tudo isso numa questão que já está ali na minha mente, tá? Como uma repetição, uma formalidade. Mas não é algo que vem do interior. Cuidado com isso. Cuidado.
adoração formal e ritualística. A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então vamos lá. Adorar em espírito e em verdade é oferecer a Deus uma adoração que brota do coração regenerado, guiada pelo Espírito Santo e por nosso espírito humano. Porque ali, os que adoram em espírito e em verdade, a palavra espírito ali é espírito humano, tá em letra minúscula, não está falando de Espírito Santo. Porém, para que haja essa adoração, é preciso ter tido um novo nascimento. Por isso que está escrito aqui, uma adoração que brota de um coração regenerado, guiada pelo Espírito Santo e por nosso espírito humano, nosso interior. Alicerçada na verdade, espírito em verdade, ou seja, alicerçada na verdade da palavra, baseada na palavra. E centrada em Cristo, uma adoração centrada em Jesus. Não é limitada por ritos, lugares ou tradições humanas, pois tudo isso rouba a adoração devida a Deus, constituindo atos de idolatria. Quando o foco não é Jesus, quando o foco não está em Deus, passa a ser idolatria. Estar presente no culto não garante adoração verdadeira. Olha isso é muito sério. Adorar é direcionar com intencionalidade, intencional. Eu estou indo intencionalmente adorar a Deus. O coração e a mente a Deus, reconhecendo que Ele habita em nós. Inclusive, uma vez, em oração, eu estava falando com Deus, e aí Deus me fez entender uma coisa, que talvez você queira pegar esse aprendizado para você colocar na sua vida. Nós temos uma mente formatada, está formatada já, que nós vamos no templo para ser abençoado. Você vai no templo para cultuar. A bênção, ela é uma consequência da sua adoração, do seu louvor, do seu culto a Deus. Mas ela não é o motivo de você ir cultuar. Porque senão você quer só a bênção, você não quer o abençoador. E aí Deus tratando comigo, falou comigo algo interessante. E aí dentro desse algo, quando eu encontro alguém, antigamente eu falava assim, que você tem um culto abençoado. E aí, pensa-se logo de antemão, um culto abençoado, eu estou indo buscar uma bênção, não um abençoador. Esse é o problema. Se eu pensasse num culto abençoado, onde eu vou prestar um culto, e em consequência, se Deus quiser, Ele vai me abençoar, é uma coisa. Mas nós já temos a mente formatada que estamos indo buscar bênção, 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 mas não relacionamento com o abençoador. E aí, o Senhor trabalhou na minha vida e me fez entender isso. E aí hoje, eu não digo para você ter um culto abençoado, eu digo que Deus receba o seu culto. Porque se Deus receber o seu culto, você estará sendo abençoado. Mas primeiro você tem que oferecer um culto que seja agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí fala de uma entrega total, intencional, completa. O que adianta? Durante o dia eu fiz um monte de coisa que não devia e à noite eu vou cumprir uma formalidade de apresentar um culto a Deus. Você pensa que Deus não viu o que eu fiz? Ele viu tudo. Como é que eu estou me apresentando sem arrependimento? Porque ainda que você fez coisas que não devia, se você se arrepender, você vai prestar um culto a Deus. E você não presta culto a Deus só no templo. Você presta culto a Deus em todo momento. Em qualquer momento. Porque o culto não depende só de você cantar. A sua vida é um culto a Deus, uma adoração a Deus. A minha vida é um culto a Deus, uma adoração a Deus. Então o Senhor me ensinou sobre isso. Não é ter um culto abençoado, fortalecendo a ideia que você vai buscar sua bênção, que eu vou buscar sua bênção. É que Deus receba o teu culto. Que Deus receba o seu culto. Que Deus receba o meu culto. Então, se eu vou pensando que Deus tem que receber, precisa receber o meu culto, eu vou estar intencionalmente apresentando o meu culto a Deus, sem olhar o restante. Eu participo coletivamente, porque é um culto coletivo, mas eu cultuo a Deus individualmente também. E aí a gente sai de lá, o culto não foi bom porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, não sei quem fez aquilo outro. Ué, e você? E eu? Então tá na hora da gente se responsabilizar pelo que nós estamos fazendo. Certo? Precisamos ir além da presença física no templo e oferecer, porque aqui está escrito, estar presente no culto não garante adoração verdadeira. Adorar é direcionar com intencionalidade o coração e a mente a Deus, reconhecendo que Ele habita em nós. Tem gente que vai pro culto e está lá no celular, rolando tela, respondendo pessoas. Está na hora de cultuar a Deus. Se não é algo, uma emergência, que você vai ter que sair de dentro do templo para poder resolver essa emergência, cultue a Deus, coloque o celular.
no silencioso, no vibracal. Deixa ele quietinho lá. Melhor até no silencioso, que se você botar no vibracal, a não ser que você tenha uma urgência, você esteja esperando alguma coisa. E aí tá lá distraído. Ou então tá batendo papo. Precisamos ir além da presença física no templo e oferecer louvor sincero e consciente ao Senhor, em espírito e em verdade. Salmos 103, 1 e 2. Bendiz ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Romanos 12, 1 já citei. 2. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, João 4, 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. Ela questiona, ela quer entender. Isso aqui não era errado, era uma pergunta só. Aonde devemos adorar? Samaria? Jerusalém? Tudo que nós fazemos precisa ser baseado no que a palavra de Deus diz. Agora, se eu não estudo a palavra, como é que eu vou saber o que a palavra de Deus diz? O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. João 4, 21. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio. Está falando do sacrifício de Jesus. A lembrança... esses lugares geográficos em si, tá? O significado deles é que Jesus passou por lá. Mas você está lembrando do que aconteceu lá com Cristo Jesus, tá? E isso ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Não importa se está no Brasil, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos. Não importa, no Japão, na Bolívia, na Holanda, não importa, na Bélgica, não importa. No Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Ceará, não importa onde esteja. Não importa. Importa que está adorando em espírito e em verdade, independente da nossa localização. Dessa forma, a adoração que estava centralizada no tabernáculo, no templo e no Monte Gerizim para os samaritanos, passa a estar centralizada, sabe em quem? Em Jesus. É através dele. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, lembramos da sua obediência, seu sofrimento, sua humilhação, sua morte, sua ressurreição, sua promessa de voltar para aqueles que lhe pertencem. E é por isso que eu deixei a questão da ceia. Foi por isso que eu deixei a questão da ceia, para você poder aprender um pouco mais o propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela. Nesse tempo o programa não chamava Entendes Tu que Lês, chamava Expondo as Escrituras, mas agora sim, Entendes Tu que Lês. Então tá aí, eu recomendo que você assista, certo? Esses são identificados por pertencer. Agora você veja bem, nós somos identificados, os verdadeiros adoradores, eles são identificados, presta atenção, esses são identificados por pertencer a uma igreja local, tá? Não são identificados, desculpe, esses não são identificados por pertencer a uma igreja local, por um cargo ou por serviço prestado, mas por se parecerem com Jesus. Com ele, Jesus, nosso Senhor. E a pergunta que é feita aqui, você tem se parecido com Jesus? Eu tenho me parecido com Jesus? A base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substituto de Cristo. E aí, você está acompanhando aqui a lição, e aí você está vendo aí esses slides. Quem sabe você quer usar os slides da EBD Comentado Online, o material, tá? Para poder ministrar a sua aula. Então, eu quero deixar para você o plano de slides da EBD Comentado Online, ou o plano, tá? Para você ministrar suas aulas, aí o material de apoio da EBD Comentado Online. E aí eu tenho aí para você, se você clicar no link que está na descrição, vai ter aí, tá? Plano da EBD Comentado Online, adultos, tá aí para você. Tá na descrição e no comentário afixado aqui embaixo no texto do vídeo, tá? E aí você vai clicar, você vai ser levado para essa página e aqui você tem aí o Plano Plus, certo? Mensal, trimestral, semestral, você vai ver os valores quando você acessar, ou o plano básico. Também, mensal, trimestral ou semestral. Muito bem. Pastor, qual é a diferença do plano Plus para o plano básico? Todos os dois planos, o comentário
tem comentário em PDF, igual que aparece aqui durante a lição. Igual, eu tenho sempre mostrado, hoje eu não vou mostrar, mas eu tenho sempre mostrado. Igualzinho. Tá, e qual é a diferença? A diferença é que no plano básico o slide é em PDF. Então você não pode editar, você não pode mudar texto, você não pode tirar tela, colocar tela. E no plano Plus, o slide é em PowerPoint. Então é um slide editável. Essa é a diferença. E também, se você é um professor que não dá aula direto, você dá 1 ou 2 aulas do trimestre, tem lições avulsas. Você entra aqui, clica aqui e vai lá e pede a sua lição. Lembrando a você que se você é assinante, você não vai receber as lições em grupos de WhatsApp, pelo WhatsApp, por e-mail. Você vai ter que, dentro da plataforma, buscar semanalmente a sua lição, certo? Então, eu estou lembrando para você poder entender sobre isso. Plano da EBD Comentado Online, clique e adquira hoje mesmo para que você possa ministrar as suas lições. E tem aí o comentário que vai te ajudar bastante, ainda que você não tenha lá data show, mas o comentário te ajuda bastante a você se nortear e fazer suas anotações para complementar e dar a sua aula. 3. A adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração, aqui ele vai descrever de fato as palavras, tá? Antes ele trouxe um conceito, mas não explicando os termos. Aqui é os termos, tá? 2. Adoração como ato de rendição a Deus. 3. Adoração como ato de serviço a Deus. 4. Uma experiência interior de adoração. Ponto 1, conceito bíblico de adoração. Aqui é apenas para você compreender o significado das palavras que é usado e traduzido para adoração. Então não é uma parte que é prática, né, de aplicação direto, tá? Na língua hebraica existe uma expressão chamada Histahawá. Histahawá, tá? Eu tentei colocar aí mais ou menos a pronúncia para você entender, tá? Mais ou menos, tá? Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. No Novo Testamento, no grego, tem latreia e proskuneo. Proskuneo, tá? A latreia refere-se à submissão de quem serve outro, tá? E proskuneo significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, tá? Em português, a palavra adoração implica atribuir méritos ou valor a alguém. Então ele primeiro mostra no hebraico o que significa o termo que foi traduzido para adoração. Depois ele mostra os 2 termos no grego que foi traduzido para adoração. Depois ele fala no português o que significa a palavra adoração, certo? Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Então adoração e louvor a Deus estão interligados. Você adora e louva, mas são coisas diferentes, mas interligadas. Mas podemos definir que adoramos a Deus por quem Ele é através de seus atributos. Então, para adorar a Deus, você tem que conhecer quem Ele é. E você tem conhecido Deus por meio da palavra, você precisa estudar. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos. É um conhecimento direto, contínuo, tá? A adoração não tem valor sem a santificação. E a santificação, por sua vez, não terá valor se não resultar em serviços no reino de Deus. Tem pessoas que se apartam do pecado, mas não querem trabalhar e fazer nada no reino. Isso é muito sério, porque a verdadeira adoração tem que prestar serviço no reino. E louvar. Louvar é quando você louva a Deus pelo aquilo que Ele faz de forma geral. Então é ação de graça. Louvor pelo que Ele faz, não por quem Ele é. Sim, pelo que Ele faz. Adoração por quem Ele é. Louvor pelo que Ele faz. 2. Adoração como ato de rendição a Deus. Primeiro ele mostrou os significados e mostrou que um dos significados é um ato de rendição. Então ele vai explicar isso agora. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar de joelhos, de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submissa. Agora entenda uma coisa. Uma pessoa pode se prostrar e não estar adorando, tá? Quero deixar isso muito claro. Mesmo sendo um cristão. Porque não tem a ver apenas com a atitude do corpo. Tem a ver com aquilo que está dentro dela. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Lucas 7, 37 e 38. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Os fariseus, eles adoravam essa questão, eles gostavam muito dessa questão do exterior.
não do interior. Então, eles oravam em lugares visíveis. Não que você não possa levantar uma oração dependendo da situação. Orar de pé não há nenhum problema. Mas eles faziam isso para se aparecer. Então, eles visavam muito o exterior, não o interior. Então, o que eles estavam fazendo não era produto de uma adoração verdadeira, que vinha do coração, da mente, das emoções. Era algo apenas superficial, de fora. E é isso que Deus não quer nem de mim, nem de você. Então, dobrar os joelhos é algo que nós devemos fazer, mas isso não prova uma verdadeira adoração. É interessante aqui acrescentar que, conforme o ensino bíblico, oramos ao Deus Pai em nome de Jesus. Foi Jesus que nos ensinou, tá? Peça a Deus em nome de Jesus. Isso demonstra a nossa submissão à mediação de Cristo, que é o único caminho até o Pai. Então, nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Esse padrão de oração envolve clamor, súplica, intercessão, reconhecendo que o acesso à presença de Deus só é possível mediante a obra redentora de Jesus, sem nenhum problema. Entretanto, é igualmente correto e bíblico que, em nossas orações e em momentos devocionais, adoremos tanto ao Pai como ao Filho, como ao Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque nós temos aí 3 pessoas, um Deus, essência, certo? Que são dignas. Essas pessoas são dignas de honra, glória e adoração. Está aí Apocalipse 5,13. Jesus é digno de adoração por ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o Espírito Santo também é adorado por ser Deus, presente conosco, que nos guia em toda a verdade. Então você pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, sem nenhum problema. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo, sem nenhum problema. Tem gente que tem restrição quanto a isso. Não, você pode sim. Agora, quando nós estamos pedindo algo, Jesus nos ensinou que nós pedimos ao Pai em nome dele, porque foi ele que veio morrer na cruz do Calvário. 3. Adoração como ato de serviço a Deus. Uma das palavras significa ato de serviço a Deus. Proskuneo, tá? O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Inclusive os levitas estavam ligados a isso. Porque as pessoas pegam hoje e acham que o termo levita era alguém que cantava. Não. O cantor, tem gente que fala assim, não, eu não sou cantor, eu sou levita. Que ele associa a palavra cantor ao mundo. A Bíblia fala de cantor. É só ler crônicas. É porque as pessoas não lêem Bíblia. Então eles não leem, nunca viram. Tá lá em crônicas. Cantores. Cantores. Você que louva, que está no ministério de louvor, você é um cantor, sim. Você pode até não ter nada gravado, mas você canta para Jesus, sim. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, mas não tem nenhum problema de ser chamado de cantor. Só que as pessoas erram achando que o levita apenas cantava. O levita prestava serviço no templo. Seria mais ou menos como um diácono. Mais ou menos. Um diácono, parte de serviço, mais ou menos. Não tem o envolvimento total, mas só para você poder ver. Então não tem a ver só com a questão de cantar. E aí as pessoas querem ser chamadas de levita porque cantam. Quem cantava pertencia à tribo de Levi, mas não só fazia isso. Na tribo de Levi, o levita em si, ele tinha muitas outras tarefas. Havia aqueles que cantavam, mas tinha aqueles que tinham muitas outras tarefas. Só para você entender, tá bom? Então, esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo, certo? Adorar e louvar a Deus significa, antes de mais nada, servi-lo em espírito e em verdade. Precisamos entender que adoração e louvor estão relacionados com a nossa conduta. Não adianta ir prestar um culto a Deus se a nossa conduta não é adequada. Nós estamos lá para poder, então, nos arrepender dos nossos erros, pedir perdão a Deus, para depois prestar um culto a Deus. Então, nada adiantará adorarmos e louvarmos ao Senhor com palavras se o nosso coração não for obediente a Ele. Deus procura verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos, que prestar serviço é cumprir o propósito. Para que Deus te designou? Para que Deus te chamou? Isso é o serviço. Quando você se nega a isso, você não cumpre o propósito. Então a sua vida não tem sentido. O Senhor te criou para um objetivo e você não quer cumprir o objetivo que Deus te criou. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos, para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12:1. De forma que não podemos servir a 2 senhores, mas somente um. Mateus 6:24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Apresentei os vossos corpos, que está em Romanos 12:1.
indica uma entrega total da vida ao serviço a Deus, não apenas em rituais externos, cantando por cantar, levantando a mão por levantar, ficando em pé por ficar, indo ao templo por ir, mas em consagração diária, separação do pecado e consagração a Deus e está pronta a prestar o serviço a Ele. O sacrifício vivo contrasta desse texto de Romanos 12:1 com os sacrifícios mortos do Antigo Testamento. É um contraste. Sendo agora uma entrega voluntária. Você se entrega porque você quer entregar. É uma entrega intencional, contínua, santa, separada do pecado e agradável, aceita por Deus. Será que Deus está aceitando a nossa entrega? É um chamado ao cristão para uma vida de dedicação total, com resposta coerente à graça recebida. Deus nos salvou. E o que fazemos? Nos entregamos totalmente. Então, aqui na adoração bíblica, primeiro ele conceituou o que é adoração, depois ele mostrou a adoração como rendição, porque é um dos significados da palavra, depois ele mostrou a adoração como ato de servir a Deus, e agora ele vai mostrar como uma experiência interior de adoração, que é o ponto 4. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme lembrado pelo Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Pastor, eu estou me sentindo carente, eu estou me sentindo vazio, eu não estou me sentindo completo. Busque intimidade com Deus, que isso vai acabar em nome de Jesus. Agora a gente fica se enchendo de coisa que não leva a lugar nenhum, distrações. A verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor e Salvador. Salmo 42 diz dele. Salmo 42, 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. O anseio do salmista. Esse versículo expressa profundamente o anseio espiritual do salmista, revelando uma sede intensa, não por bênçãos. Pare de buscar bênçãos, busque o abençoador, porque as bênçãos são consequência da intimidade com o abençoador. Quando você busca as bênçãos, você não liga para o abençoador. Você quer só as bênçãos. Tem tanta gente que se aproxima de Deus porque quer só ser abençoado. Mas eles precisam entender que ter o abençoador é viver uma vida abençoada. Mas buscar a bênção não é viver uma vida abençoada. Entenda, ter o abençoador, ter relacionamento com o abençoador é viver uma vida abençoada. Não é ter uma bênção, é ser uma bênção. Foi o que Deus disse para Abraão. Ser tu uma bênção. Então vamos acabar com essas questões de ficar indo só para buscar bênção. Eu quero bênção, eu quero bênção. Quero o abençoador. Seja você uma bênção, seja eu uma bênção. Aleluia! Glórias a Deus! Deus seja louvado, glorificado! Por que tantas pessoas estão sem expectativa no meio cristão? Por que tantas pessoas perambulam de um lado para o outro, querendo se encher, mas não entendendo que o que eles precisam é ter uma comunhão completa com Deus abençoador? Aleluia! Se você tem comunhão com Deus, se você dobra os seus joelhos em casa, Deus se manifesta. Se você busca Ele, vai falando com Ele dentro do ônibus, dentro da condução, Deus se manifesta. Se você está na rua, fala com Ele, Deus se manifesta. Muitas vezes nós estamos preocupados com o lugar aonde vamos. Não, eu vou lá para buscar uma bênção, porque lá o fogo cai. O fogo tem que cair em você, onde você estiver, onde eu estiver. Ah, irmão, quem dera que nós entendêssemos isso. Quem dera que eu compreendesse isso com mais profundidade. As pessoas estão indo de um lado para o outro. Eles descobrem que tem um lugar onde está tendo uma manifestação, eles correm para lá. Eles descobrem que tem outro lugar, correm para cá. Nada contra você ir num trabalho de oração, você ir em algum outro lugar sem problema. Mas lembre-se, é você que tem que ser uma bênção. É isso que Jesus disse para essa mulher. A adoração não vai ser em Samaria. A adoração não vai ser em Jerusalém. A adoração é em espírito e em verdade. Eu já expliquei sobre isso. Aleluia. Aleluia.
A metáfora da sede representa a necessidade vital que a alma sente da comunhão com o Senhor. Você está sentindo sede de Deus? Se você não está sentindo, então chegou a hora de eu falar uma coisa para você. Se eu e você não temos sentido sede de Deus, nós temos que buscar até sentir sede. Sabe quando o seu relacionamento vai estar de acordo com o que a palavra de Deus fala? Quando você tiver sede de Deus. Quando você tiver necessidade de estar em relacionamento com Ele, falar com Ele em oração, ler a palavra dEle. E isso é conquistado gradativamente. O seu anseio vai aumentando conforme você vai conhecendo, conforme você se dispõe a conhecê-lo. Está disposto? Está disposta? O caminho não é um caminho fácil, porque nós temos a natureza pecaminosa que se inclina contra. Você até se programa para orar e depois você... eu estou sem vontade. Ore sem vontade. Não é uma questão de vontade, é uma questão de ter que orar. Eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Leia sem vontade. Deus me ajuda. Me dá graça. Pastor, não tem nenhum sentido eu fazer alguma coisa. É por isso que nós erramos. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito: ore quando tiver vontade. Leia a Bíblia quando tiver vontade. Você vai ler para ter vontade. Você vai orar para ter vontade de orar. Está entendendo? É o contrário. Mas nós somos guiados por emoções. Nós estamos num tempo onde as pessoas só querem sentir. Se elas não sentem, não foi gostoso, não foi prazeroso. Ei! Deus pode se manifestar de uma forma que você não venha a sentir na parte emocional, mas Deus está se manifestando. Pastor, eu não senti nada, mas Deus ouviu sua oração. Pastor, eu não senti nada, mas você teve uma compreensão daquilo que Deus está falando. Ao dizer do Deus vivo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ao dizer do Deus vivo, o salmista diferencia o Deus de Israel dos ídolos mortos, das nações pagãs, reafirmando sua fé no Deus que age, fala e se relaciona com o ser humano. Falando lá de Romanos, falando do Salmo 42, o texto revela que mais do que rituais, a verdadeira adoração nasce de um coração que deseja intensamente a presença de Deus. Você sabe o que é um desejo intenso? É uma coisa que você não pode ficar sem. O grande problema nosso, o nosso maior problema, eu me coloco aqui com vocês, é que nós focamos em coisas que não são aquilo que é a prioridade. Então, um desejo intenso por Deus. Então, eu fico preocupado com os problemas do dia a dia e eu foco nisso, em vez de focar num relacionamento com Deus intenso. Porque aí o Senhor vai abrindo minha mente para que eu tome as decisões necessárias. Irmãos, eu preciso entender isso. Sinopse do tópico 3. O ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa da nossa vontade, pensamentos, ações a Ele, manifestando-se um serviço voluntário. Tudo tem que ser entregue a Ele. Quando tudo diante do Senhor estiver, será que eu e você conseguimos entender que o ato de adoração ao Senhor envolve uma rendição completa da nossa vontade, pensamento e ações a Ele, manifestando-se um serviço voluntário? E aí vai ser inevitável fazer o que eu vou fazer aqui agora. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meu irmão, minha irmã, vida cristã com metade de entrega, irmãos, é viver uma vida medíocre. É viver uma vida em conflito. Vamos fazer uma entrega total. Começando por mim, eu preciso me entregar mais a Deus. Mas não é uma entrega com objetivo de querer conseguir alguma coisa. Não, é Deus quem dirige, Ele vai fazendo o que Ele tem para fazer. Quem vai na frente é o nosso Deus.
E aí talvez você diga, pastor, mas eu tenho um problema. O senhor falou aí de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu tenho dificuldade de leitura, tenho preguiça de ler, não entendo o que leio, não tenho tempo para ler, não sei por onde começar. Então preste atenção nisso aqui. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então tá aí para você. Se você quiser adquirir, se você quiser fazer um investimento, porque, irmãos, a gente investe em tanta coisa. Eu estou falando do investimento para o seu crescimento espiritual. Está na hora de nós deixarmos de lado essa lentidão. Estamos, às vezes, petrificados, paralisados. A palavra de Deus, ela nos faz ir além, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço investimento em coisas que passam, coisas inúteis. Às vezes compro coisas que nem vai usar, ou que usa uma vez e larga para lá. Então tá aí uma coisa que, se você adquirir, se você investir, vai trazer proveito para sua vida espiritual. Pastor, como é que eu faço? Porque às vezes as pessoas vão lá no comentário, pastor, cadê o link? O link tá na descrição. O link tá no comentário afixado, que é o primeiro comentário acima de todos. Você vai comentar? Sobe lá que você vai ter o primeiro comentário. Ou o link também tá nos vídeos de recomendação. Quando entra os vídeos aqui no final da aula, tem ali curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Agora a decisão é sua. Conclusão. Vamos refletir um pouquinho sobre o que nós aprendemos aqui. A verdadeira adoração está relacionada ao temor de Deus. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 25 e 28, quando foi levado o povo, tá? Na época que a Síria invadiu, justamente esse aí é o contexto, depois que o povo veio se misturar, se tornando um povo samaritano. Quando ele fez isso, ele levou um povo para a terra. E aí Deus enviou leões. Por quê? Porque esse povo não tinha nenhum temor. Então, ó, está relacionado ao temor de Deus. Certo? E aí eles tiveram que trazer o povo
que era da terra, para poder ensinar sacerdotes que eram da terra, para poder ensinar como aquele povo tinha que se comportar, porque senão o juízo de Deus vinha sobre eles. Então a verdadeira adoração envolve temor de Deus. O princípio da sabedoria começa com temor a Deus. Ter respeito a Deus, reverência a Deus, saber que o Espírito dele mora dentro de você e de mim. Então eu não posso fazer o que eu quiser. Ah, ninguém está vendo. Deus está vendo tudo. A verdadeira adoração envolve manter uma relação com Cristo e a igreja local. Ah, eu sou cristão, mas eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Está totalmente fora da palavra. João 15, versículo 1 a 8. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Toda vara que está em mim que não dá fruto, e fruto tem a ver com serviço também, e o verdadeiro serviço tem a ver com a obediência a Deus. E aí, não, eu não quero igreja, não quero... Como é que tem membro fora do corpo? Membro fora do corpo morre, apodrece. Então, cuidado. Manter uma relação com Cristo e a igreja. Aqui também está falando de comunhão com a igreja. Comunhão com os membros da igreja. Eu não gosto desse, eu não gosto daquela. Não. Como é que você presta uma verdadeira adoração não gostando dos irmãos? Falando mal dos irmãos, falando mal do pastor, falando mal do culto. Irmãos, olha, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual nunca vai crescer desse jeito. E eu vou dizer mais uma coisa e vou colocar aqui. Mais uma vez eu vou colocar. Eu continuo sendo um crente carnal. Pastor, mas eu tenho 10 anos de igreja. Eu sou carnal. Ah, eu tenho 20 anos de igreja. Eu sou carnal. Se eu me comporto desse jeito, eu sou carnal. Assista esse vídeo aqui que você vai entender isso de forma completa. Outra coisa. A verdadeira adoração envolve uma entrega permanente ao Senhor. Todos os dias. Ah, não, agora eu estou num momento de lazer. Continua sendo do Senhor. Ele continua sendo seu Senhor e meu Senhor. Todas as semanas, todos os meses, todos os anos, até que Jesus volte ou partamos dessa terra. Romanos 12, do 1 ao 2. E 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida cristã é um combate. A vida cristã é uma carreira. A vida cristã precisa guardar a fé. Depois de estudarmos sobre esse tema, você acha que tem prestado uma verdadeira adoração a Deus? Essa é a pergunta que termina a aula. Nós estamos prestando uma adoração verdadeira? Você vai para casa pensando nisso. Lá na aula, vai para casa. Seus alunos vão para casa pensando nisso. E você agora vai continuar o seu dia pensando nisso, ou vai entrar só à noite pensando nisso, ou vai se deitar pensando nisso. Que tipo de adoração, baseado no que aprendemos ser uma verdadeira adoração, eu e você estamos prestando? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 12, Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Luz do mundo. Faz lembrar aí de um louvor antigo. Lição 4, 27 de abril de 2025. Contato para convite. Esse telefone é só para convite. Tá? Lições é lá no link plano da EBD comentado online. Não é aqui. Aqui é telefone para convite. Tá? Pregar, palestra, estudos, enfim. Esposa louva, adora, bendiz o nome do Senhor. Quero agradecer a vocês que ficaram até este momento, que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar e possa nos fazer compreender o que é uma verdadeira adoração. Eu vou vamos orar. Na próxima tela, vídeo de recomendação como eu mostrei. Assista esse vídeo. Quem sou eu? Carnal? O natural? O carnal? Ou o espiritual? E a ceia do Senhor também, certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por mais uma lição, por mais uma aula. Eu quero entregar em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e Te peço, nos ajuda a prestar uma verdadeira adoração, Senhor. E não é só no horário do culto, não, Senhor. É no dia todo. Senhor, a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Todas as horas do dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Nos ajuda, Senhor, a prestar uma verdadeira adoração, porque nós precisamos, Senhor, prestar essa verdadeira adoração. Nós necessitamos prestar essa verdadeira adoração, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, que cada aluno seja conscientizado da necessidade da verdadeira adoração. Eu preciso, Senhor, adorar mais. Eu preciso me entregar mais.
Eu preciso viver mais na tua presença. Cada um de nós tenhamos esse entendimento. Que não venhamos nos locomover até o templo para ser abençoado, mas que venhamos locomover até o templo para poder cultivar intimidade contigo. Porque assim nós somos abençoados. Nós não seremos abençoados. Nós somos abençoados. Como tu disseste a Abraão, sê tu uma bênção. Ah, Senhor, quem dera que nós entendêssemos isso. Nos ajuda a compreender isso. Eu entrego tudo isso em tuas mãos. Que seja uma aula edificante na classe. E não deixe esse professor nem essa professora desistir. Mas que possamos a cada dia aprender para praticar. E só depois ensinar ou pregar, em nome de Jesus. Que nós venhamos compreender que se buscarmos relacionamento com Deus, somos abençoados. E se somos abençoados, somos uma bênção. A bênção de Deus também vai vir sobre a nossa vida. Certo? Você vai ler em Deuteronômio 28, que Deus manda obedecer e a bênção vem. Então não é uma questão de buscar a bênção, é questão de relacionar-se com o abençoador. E aí você se torna uma bênção para você, para os outros, e você também é abençoado. Sai daqui pensando nisso. Que tipo de adoração estamos prestando a Deus? E quando fala de adoração, não é culto de 2 horas, é uma vida entregue ao Senhor. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela, plano da EBD na descrição, no comentário afixado, e também curso online como facilitar meu estudo da Bíblia na descrição, no comentário afixado e nos vídeos que vai aparecer agora aqui para você. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos e esperamos a volta do Senhor, e todos digam amém!